Um outro vereador da nossa região também abraçou a fala que eu fiz aqui com o mesmo pensamento. Mas, porém, todavia, contudo e entretanto, como ele não é do PL, ele é do PDT, o nome dele não foi exposto em cadeia nacional. Apenas disseram que tinha um outro vereador. Ou seja, vamos depreciar e vamos atacar e vamos perseguir a direita sempre que ela se expõe. Depois do que aconteceu nesses últimos dias com a minha pessoa, eu queria só ler algo que eu achei muito importante. A coluna Mirante ouviu o engenheiro civil Bruno Suzin sobre a proposta do vereador caxiense Sandro Fantinel de retirar árvores 5 metros para cada lado das estradas municipais para conter encostas. Suzin é mestre com especializações em geotécnica, professor de mecânica do solo e geologia nos cursos de engenharia civil e engenharia ambiental da UX e atua na área de estabilidade de taludes. Confira o que o engenheiro disse. A proposta do vereador é muito simples para o tamanho do problema. Tem que considerar o impacto que geraria. É preciso observar que a vegetação está ali operando, atendendo fauna e flora, local, vegetação natural. Por lei, deve ser preservada. Em algumas situações, a árvore vai agregar maior risco. Isso é o engenheiro especialista que está falando. A encosta vai movimentar com o vento, as raízes expostas trazem parte do talude abaixo. O engenheiro está falando, não é o Fantinel. Por outro lado, a vegetação agrega alguma coesão ao solo, destocar árvores vai promover movimentação do talude. Por outro lado, pode estar agregando risco. E termina. A retirada de árvores é muito simples para o tamanho do problema. Outras variáveis são muito mais importantes de se resolver, como o declive e a drenagem. O que eu quero dizer com isso, senhoras e senhores? Que o Fantinel não estava certo e não estava errado. Essas são as palavras do engenheiro. Ele disse que, em partes, eu não estava errado. Então eu leio aqui o que o engenheiro falou, tá? Outra coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte. A RGE, o ano passado, mandou para todos os agricultores do interior a seguinte notificação. Entregue em mãos, não foi pelo correio. Ela entregou em mãos de todos os agricultores. A notificação diz o seguinte: esta notificação extrajudicial informa que após a inspeção em sua propriedade, foi identificada vegetação inadequada que ameaça a rede de distribuição de energia, podendo causar acidentes graves, curtos-circuitos, desligamentos de energia, incêndios, entre outros problemas. Além de Vossa Senhoria, diversos consumidores, incluindo hospitais, serviços essenciais, podem ser afetados. A distribuidora RGE notifica que, dentro de 30 dias, um profissional habilitado deve ser contratado pelo agricultor para realizar o corte ou abate necessário dessas árvores. Caso contrário, o consumidor será responsável por danos ao sistema elétrico, riscos ao patrimônio, acidentes, curto-circuito, desligamentos de energia, descargas elétricas e incêndios. Ou seja, a RGE mandou os agricultores cortar as árvores na beira da estrada onde tem poste de luz. Não aconteceu nada. O meio ambiente não se manifestou. Ninguém disse nada. Agora, o Fantinel simplesmente dá um palpite num momento de discussão, que nem sempre os nossos palpites são corretos, mas a gente aqui, cada um tem a sua visão, e é atacado da forma que foi nacionalmente. Então, quando a RGE mandou essa notificação, eu não vi o meio ambiente se manifestar. Não vi. Então é triste a gente fazer essas colocações. Agora, senhoras e senhores, voltamos ao vídeo lá da nossa região. Dá uma olhadinha como é que é a nossa região, ali onde teve os desmoronamentos, deslizamentos, enfim, né? Vamos para o mais importante. Eu não poderia permitir, senhoras e senhores, com todo o respeito, a depreciação ao meu nome em cadeia nacional por causa de uma fake news. Então eu gostaria que colocasse o vídeo que foi colocado na imprensa nacional. Isso, senhoras e senhores, observe.
Vocês viram, primeiro disso ali, a nossa região. A nossa região, em toda a parte que teve deslizamentos, em nenhum local em absoluto, existia uma área que não houvesse zero vegetação, só terra. Quem fez isso aí não tem o mínimo de conhecimento geográfico da região da Serra Gaúcha. Primeiro porque a nossa região é formada por um solo mais conhecido popularmente como Baatinga, que é um solo amarelado, e não terra preta como está aí, em primeiro lugar. Segundo lugar, essa caixa é turfa, essa planta verde colocada na caixa é turfa, que foi socada ali na caixinha, e do lado colocaram terra preta. Isso ali, qualquer ser com 3 neurônios sabe que se você jogar água, a terra preta vai escorrer. Esse vídeo é um grande fake que girou o Brasil inteiro, porque não condiz com a região da Serra Gaúcha. Esse é o detalhe. Isso não condiz com o nosso solo, com a nossa região. Eu fico muito sentido que usando fake news para tentar depreciar as palavras de uma pessoa que tem o direito de pôr a sua posição, o seu pensamento e discutir com os demais pares. Quando a gente discute aqui dentro vários assuntos, nem sempre a gente está coberto de razão. Muitas vezes a gente não tem a razão total da situação, mas a gente discute. É um parlamento onde se parla, onde se discute. Agora, fazer esse tipo de apresentação que não condiz com o solo da nossa região, isso é um verdadeiro ataque fake à posição de uma pessoa que mora aqui, que conhece a nossa região. E volto a repetir, com todo o respeito, as palavras do engenheiro que foi consultado pelo GZH e o que deixou claro aqui na fala dele que o Fantinel não está certo, mas também não está errado. Em partes, ele tem razão. Então eu gostaria de deixar esse esclarecimento e dizer, para concluir, que me entristece muito que quando a RGE mandou cortar, e não importa o tipo de árvore, ninguém se manifestou, ninguém criticou, ninguém falou nada. E se os colonos não cortar, eles vão ser multados. Eles vão ser responsáveis pelos danos que podem acontecer. E eu queria dizer, isso fica bastante triste. Um outro vereador da nossa região também abraçou a fala que eu fiz aqui com o mesmo pensamento. Mas, porém, todavia, contudo e entretanto, como ele não é do PL, ele é do PDT, o nome dele não foi exposto em cadeia nacional. Apenas disseram que tinha um outro vereador. Mas em cadeia nacional o nome dele não foi exposto. Ou seja, vamos depreciar e vamos atacar e vamos perseguir a direita sempre que ela se expõe. É triste, mas essa é a nossa realidade.